No encontro anterior, eu falei de dois aspectos. Eu falei de um problema e falei de uma solução. E hoje eu pretendo falar sobre a aplicação da solução. E imaginemos que quem aqui... Monique, você sabe dirigir? Não. Tá bom. Então vai ser você. Imaginemos que a gente pega aqui um carro que eu conheço como um dos mais novos de Moraes, com um tanque cheio, mais R$500 no seu bolso, na sua bolsa. Dá para você ir em Ilhéus, comer uma moqueca, tomar um banho de praia, tomar um sorvete, olhar a paisagem e retornar? Sim ou não? Dá ou não dá? Dá. Só se vocês pretenderem gastar muito mais, né? Não vai devagar, né? Vamos pensar. R$500. Só ir lá, tomar um sorvete, uma moquequinha, voltou, deu. Mas se a gente pegar essa chave desse carro e entregar a Monique, e diga assim, o tanque está cheio, o dinheiro daqui, aproveite. Que garantias há que ela conseguirá chegar ao destino e desfrutar? Que garantias há que ela retornará? Que garantias há que no percurso ela não vai trazer prejuízos a alguém ou a si mesma em todo o processo? Isso porque lá em Provérbios, capítulo verso 5, quem achar e puder ler, eu agradeço. Ouça o sábio e cresça a imprudência, e o instruído Adquirir habilidades. Quando se faz as autoescolas por aí, você recebe um negócio chamado habilitação. Você está habilitado para alguma coisa que aquele setor te deu. Então, assim, quando eu não tenho habilidades, provavelmente eu terei problemas no percurso. Então, o que era para a vida pode se tornar uma arma, uma coisa complicada, não é? E antes de falar dessa questão propriamente ainda, eu queria pegar o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1, irmãos. Hebreus 12, verso 1. A Bíblia diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O apóstolo aqui, ele faz citação de algumas coisas. Se a gente observar as colocações do apóstolo aqui, ele diz assim: temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos tantas pessoas que nos veem. Não pensemos nós que quem nos vê é apenas os irmãos da nossa convivência. Aonde você trabalha, as pessoas te veem. Aonde você almoça no restaurante, as pessoas te veem. No lugar de lazer, no bar, ou seja lá, as pessoas te veem. Todo tipo de ambiente que você frequenta, você é visto. E dali você distribui o seu testemunho, seja ele bom ou ruim. E
o apóstolo ele segue dizendo, falando sobre algumas coisas. Ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso. E depois ele diz: e do pecado. São coisas distintas. Peso é uma coisa e pecado é outra coisa. Irmãos, para discípulo, para filho de Deus, se desembaraçar de pecado é moleza. Ama o Senhor, se entregou a Jesus, anda na luz, confessa tudo o que precisa, vota em ordem a vida santa, agradando o seu Senhor. Se desembaraça facilmente do pecado. Contudo, se desembaraçar de pesos é diferente. O peso para um atleta não combina. Ele fala de correr a carreira que está proposta. E para você correr uma carreira que foi proposta para você, você deve ter um tipo de roupa adequado para isso. Eu já fui militar, não militar da polícia militar, mas fui militar do tiro de guerra. Aqui eu, Adeli, tem mais alguém que foi? Você viu? Marcos? Você viu? Passei alguém? Fugiu? Quem mais? E alguns outros, não sei se tem mais alguém que você viu lá, como militar. Havia 3 maneiras de nós nos envolvermos nas maneiridades, nas atividades daquele exército. Nós rastejávamos com o cotovelo e avançávamos, dependendo da circunstância e da necessidade. Nós andávamos, marchávamos e nós corríamos. No dia da corrida, não era de coturno, não era de chapéu, não era de gandola, não andávamos armados, botávamos a roupa mais leve possível para desenvolver a corrida com a maior facilidade possível. Foi-nos proposto uma carreira. Agora imagine um atirador do tiro de guerra lá servindo. Você pega um monte de fio desse e mete os pés pelo meio e vai correr. Você consegue correr? Todo embaraçado. Pega uma rede daquela toda furadinha e bota no corpo e entre as pernas e vai correr. Você vai ficar embaraçado, você vai ter dificuldade. Pega aqui uma caixa de som dessa daqui e bota nas costas e vai fazer uma Olimpíada. Você vai ter dificuldade? Ela vai atrapalhar o teu desenvolvimento. Essas coisas que pesam vão atrapalhar. Mas e que peso é esse? Onde é que está esse peso? É o peso externo. No caso do atleta, sim. O atleta ele bota a roupa mais leve, o tênis mais leve, para poder ter um avanço maior no processo que ele quer chegar, o seu objetivo, chegar na frente. Então, quanto mais leve tiver, mais ele vai conseguir correr e chegar adiante. Todos esses pesos, todo esse embaraço, está na culpa. Do mesmo jeito que o pecado passa primeiro por aqui. O que diz lá em Tiago? Os homens cobiçam, vem todo um processo até o pecado se consumar. Não é? Você vai ali olhando, vai desejando, vai cobiçando, e a coisa vai daqui a pouco cai. O pecado não é do nada assim, cheguei aqui e pequei. Havia todo um ambiente, havia todo um circuito percorrido para que aquele tropeço acontecesse. Então, A tradução original diz assim: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha. E o pecado. E o pecado. Ótimo. Tudo que nos atrapalha e o pecado. Boa, ótimo. Quando você tira o peso, o que acontece? Fica leve. Quando você tira o embaraço, fica
fácil. E fala, o termo utilizado tenazmente, que não é muito veiculado esse tipo de palavra, significa que prende e agarra, lhe segura, não deixa você ir adiante. E o assédio, que somos assediados, diz que é uma perseguição insistente e inconveniente. Então devemos nos livrar do peso, nos livrar desses obstáculos, dessas coisas que bloqueiam a gente andar livremente para o reino de Deus. Amém? Todo esse objetivo, toda essa fala do apóstolo aqui, é para que possamos correr uma carreira que nos está proposta. Acredito que seria importante vocês perguntarem para vocês mesmos: qual é a minha velocidade atual? Eu estou correndo? Eu estou andando em marcha? Ou eu estou naquela maniabilidade de arrastando? E o que não me deixa ir mais adiante? O que não me deixa ir um pouco mais? O que me prende de avançar um pouco mais? Se eu não tivesse medo, pergunte para vocês: você chegaria num banco onde está aquele tanto de gente e levantaria a voz e diz assim: quero falar do meu Senhor, meu amado e meu querido? Se eu não tivesse medo, eu faria, mas eu tenho medo e eu não faço. E eu me limito porque o outro pode pensar alguma coisa, ou eu me tornar inconveniente, ou eu me tornar desagradável naquele ambiente e não ser o momento apropriado. E como eu sou muito organizado, eu não faço. Eu chego atrapalhado, mas eu não faço. E eu queria falar para vocês de Jesus. Irmãos, eu entalo. Se bota já usando a linha lá, olha, Senhor, eu tenho misericórdia. Que é graça, serei morto agora. As nossas dificuldades. E nós limitamos Deus por causa do nosso medo. Nós limitamos Deus por causa dos nossos pensamentos, das nossas fraquezas, do que os outros vão imaginar. Eu vim de Jaguapara, eu trabalhava e pegava aqueles táxis que tinham de transporte, que ainda existe, mas na época eram uns táxis terríveis, daquelas opalas bem acabadas. E eu retornei de carona com um pessoal que eram agiotas. E tinha muitos agiotas dentro do carro. E as conversas eram diversas. E eu queria falar de Deus, Paulinho. E o medo. Eu disse: rapaz, mas eu tenho que falar. Ensaiava, não dava. Tentava de novo, não dava. Eu disse: tá bom, não tem problema. Se eu não falar, eu também não almoço em casa quando chegar. Oi, resolvi. Fiquei curado, aí eu preguei. E ninguém me bateu. Não fui ferido por ninguém. Eu estabeleci e disse: bom, então não vou comer quando chego em casa. Eu disse: o cara disse assim: tudo bem, vamos liberar essa parte. Se eu não tiver medo, se eu não tivesse medo, o que eu faria mais para o reino de Deus? Como eu colaboraria mais? O que eu diria mais? Eu não vou falar isso com o Luiz Carlos, não, porque ele pode não entender bem. Eu não vou edificar Carla naquele aspecto, não, porque pode ser que não dê certo. E se eu falar com Magnola de tal coisa, de dificuldade que ela tem, ela pode não ficar legal comigo. E eu deixo de dar minha justa cooperação por uma série de coisas que ocupam a minha cabeça e me pesa e me impede de correr. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram não significa que, se eu choro com os que choram, eu não posso mais rir com os que se alegram. E se alegrar com aqueles que se alegram não significa que eu não posso chorar com os que choram. E nessa questão, os pastores, os líderes, eles são meio bipolares. Os irmãos
às vezes nos chama, nos conta uma história de tristeza, irmãos, que dói. E a gente chora junto, a gente consola, a gente anima. Termina de contar o que irmão assim, meu irmão, vem cá, me abraça, quero te contar uma bênção. Deus me abençoou, passei no concurso tal, e tá, a gente já com a lágrima enxugada e dando risada. Quem olha e fala assim, é doido, ó, estão chorando agora, já está subindo e tal. Não é porque eu me esqueço com aqueles que se entristecem que eu não posso me alegrar. Não é porque eu me alegro com aqueles que se alegram que eu não posso me entristecer com aqueles que se entristecem. Segue a vida. Uma vez triste, triste para sempre. Uma vez alegre, alegre para sempre. Provérbios 30:15. É interessante essa família. Você percebeu o nome das meninas, das crianças que nasceram? Dessa garotinha, como é o nome das garotas que eu doutor? E até para chamar essas meninas, né? Porque assim, uma tem o nome da outra, são gêmeas pelo jeito, né? Mas não botou nem aumentou nem diminuiu. Todas as duas têm o mesmo nomezinho. Por quê? A sanguessuga, ela não dá nada, ela só faz extrair. Então, na nossa vida, nós temos que observar o que está sugando o nosso tempo, sugando a nossa mente, sugando a nossa vida, nosso desenvolvimento, o que está sugando a força para correr, que eu apenas estou rastejando com muita dificuldade nessa caminhada, para nos livrarmos delas. Bom, indo agora em termos práticos para aplicar a solução à questão propriamente dita, Lucas 11, versículo 9 ao 13. Se alguém puder ler, irmãos, eu vou agradecer. Por isso vos digo, pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, bateis e abre-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual de vós é o pai, que o filho pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um gato de peixe na boca? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que os pedirem. Amém. A quem Deus vai dar o Espírito Santo? A quem? Pode pescar. A quem vai dar o Espírito Santo de Deus? A quem pedir. Mas ele já não sabe que aquele irmão, aquela irmã precisa do Espírito Santo para viver, ser batizado, ele não recebeu ainda o Espírito Santo. Ele não sabe que aquela pessoa precisa. E por que ele manda pedir? Se ele já sabe que ele precisa. Ele conhece todas as coisas e deixa lá assim. Deixa ele pedir. É um princípio que precisa ser exercido. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e abre-se-vos-á. No texto lido, se você observar, a quem o Pai dá pão, peixe e ovo? É a quem ficou lá sem pedir? É quem pediu. Aquele que pediu, recebe, tanto de Deus como do Pai é recebido. Qual é, às vezes, a confusão que há? Eu não sei se alguém, ou por aí fora, eu já ouvi
entre os irmãos, não lembro de ter ouvido isso, mas já ouvi esse tipo de frase. Diz assim: quem quiser que me procure, sabe o que eu estou precisando? Já ouviram essa frase? Alguém já ouviu? Por favor, além de mim. Ó, caramba, veiculado. Quem quiser que me procure, sabe o que eu estou precisando? Você fala para ninguém, todo mundo sabe que eu estou precisando. Aumenta a voz aí, Paulo, fala que eu vou ouvir. Porque você fala para ninguém, todo mundo sabe que eu estou precisando. Como é que você chama alguém assim? Exatamente como o Paulinho falou. Orgulhoso. Eu acredito, eu sei que Deus não é pai do orgulho. E não acredito que queira que seus filhos sejam orgulhosos. Mateus 11, verso 28 e 29, é um texto quase que decorado por boa parte dos irmãos. E Jesus diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para o vosso coração. Porque meu jugo é suave e meu fardo é. Ele fala de quem aqui? De pessoas que estão cansadas. Vinde todos que estão cansados e sobrecarregados. A pessoa está sobrecarregada. Aquele tanto de carga nas costas, cansado, fatigado, arrasado. Ele não vai para a pessoa. E qual é a orientação? Está assim? É essa a situação? Venham vocês a mim. Eu não vou, não. É princípio. Quem busca, quem pede e quem bate. Se eu espero que a iniciativa seja por parte do meu irmão para me socorrer e me livrar das minhas angústias, eu não estou dentro do que o princípio diz. O princípio é para quem pede, para quem bate, para quem busca. O princípio é para quem vai atrás. Todas as promessas estão lá, para quem vai atrás. Amém? E numa palestra que esses setores de alcoólicos anônimos, eles fazem, né, um trabalho com pessoas dependentes de drogas, de álcool, desse tipo de coisa. E pegaram 2 copinhos, vou usar agora também. Pegaram 2 copinhos. Um copinho de água, igual a esse, e pegaram uma vermezinha e colocou a vermezinha dentro da água. E a vermezinha nadou, chegou na outra borda, saiu. Aí pegou essa vermezinha e colocou num copinho de álcool. Quando jogou, a vermezinha desintegrou e morreu. Conclusão de alguém que estava na plateia. Disse assim: olha, quero falar. Álcool é bom, que mata a velha. Você veja como é que é a conclusão de raciocínios. Queria deixar uma frase para que vocês guardassem no coração. E acredito, inclusive, que muitas coisas que nos impedem de andar e de fazer e de ir adiante é com base nela. Eu sou responsável pelo que eu digo, mas eu não sou responsável pelo que você entende. Você é responsável pelo que você diz, mas você não é responsável pelo que o outro entende. Carlinhos me falou tal coisa. Ele é responsável pelo que ele disse, não é pelo que eu entendi do que ele disse.
E aí eu saio distribuindo que ele disse isso. E eu lembro que, então, penso que a partir daqui, muitas coisas podem nos fazer andar. Às vezes eu deixo de orientar um discípulo, de orientar um companheiro, de orientar um irmão, ou de corrigir uma coisa, porque o irmão vai interpretar aqui, vai achar que foi por eu sou responsável pelo que digo, não sou responsável pelo que o outro entende. O objetivo do palestrante, enquanto palestrava lá, falando do vermezinho, falando da situação da água e falando da situação do álcool, era, eu acredito, um tipo de intenção. Vocês acreditam também? Estava falando que a água era bom, hidratava, não prejudicava. Eu acredito que a cabeça do palestrante, num ambiente desse, era essa. Mas surgiu uma alma penada que entendeu outra coisa e que provavelmente está distribuindo. Olha, se animem, vamos começar a consumir mais. O palestrante falou. Ele disse que se a gente botar o vermezinho, olha, vai ser uma bênção, eu já estou com verme, o outro aí vai aparecer no grupo, né? E na vida, às vezes, nas nossas convivências, nos nossos relacionamentos, pegamos uma informação, um conhecimento e distribuímos ele todo. E vai trazer um problema para nós e para aqueles que creiam no que estamos reproduzindo. Então, aquilo que poderia ser um carro para ir belos, comer uma moqueca, tomar aquele banho de mar, sorvete, voltar a olhar a paisagem tranquilo, pode ser o mesmo carro que tire a vida de alguém, que destrua a vida da motorista, que tire a alegria de muitos naquele tempo. Se eu não tenho habilidades, eu posso tropeçar. Mas se eu não tenho habilidades, eu posso desenvolver. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Gente, o que eu já fiz de besteira entre os irmãos da brincadeira. Agora que eu estou ficando mais velho, está diminuindo as besteiras, mas ainda tem. Vou pegar aqui. Surto, me autoriza surto. Nossas. Está vendo o que irmão falou, irmãos? Não queria não, mas vamos falar. Isso aí, fazer o que da vida? Vai acabar. Martinha, nós, no início da fé, tínhamos. Era muito intenso as nossas convivências, bate-papos com Marta, com o Sul. Era muito intenso na nossa época lá de 1994, por aí, não era Sul e Marta. Sentava com Marta para bater papo. Até hoje, nada, ninguém brinca. E aí, a gente vai parar para ter uma conversar, botar os assuntos em dias. E eu pegava pesado com essas bichinhas depois. E era umas encrencas, e a gente brigava, era Marta. E ia para casa de Marta, e Marta sabia muito mais do que eu, e aí a coisa encrencava, engasgava, e era aquela confusão. Então era besteira sem fim. Com o Sul, nem se liga. Tinha encontro solteiro, o Sul não ia. O Sul não foi nada. Aquela agonia e tal, vai, vem e tal. Esse valor entra pelo lugar, confusão. E eu me meti em tanta confusão. Eu criava tanto problema. Até ele perguntou se tu era muito solteiro. Quem? Até perguntei se tu era muito solteiro. Olha, eu não estava com olha o nível. Veja os meus aprontos, o que eu causou. Ele é o que mesmo, ele está achando que ele é o que mesmo. Né? Aí, ó. É verdade. Elas estão me entregando, é verdade. Eu fazia isso mesmo, gente, eu aprontava. Eu fazia besteira mesmo, eu aprontava. Mas havia algo por trás. Eu não fazia isso porque eu queria terminar nada. Eu não fazia isso porque eu queria ser alguma coisa ou me projetar. Eu fazia isso porque eu queria ver Sul lá no encontro comigo. Eu queria ver Marta junto na comunhão e tal.
E eu brigava com essa menina, era uma encrenca doida de Jesus Cristo. Era esse tipo de ambiente. Mas quanto de Deus, naqueles ambientes a gente recebeu, né? Quanto Deus acrescentou na nossa vida, quanto nós crescemos. O que eu queria dizer com essas coisas aqui, irmãos? Que no afã de não errarmos, não conseguimos acertar. Oséias me deu a oportunidade de errar. E eu consegui errar um bocado. Tem uma frase de Eliseu que ele usa e que eu gosto. Ele diz assim: dê às pessoas a chance de errar. Se você, irmão, pega uma bicicletinha, porque o filho aí de 5 anos, 6 anos, comprou uma bicicletinha nova, o bichinho não sabe andar. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer quando montar nessa bicicletinha? Não vai ser errar? Vai ser errar, vai ser cair, vai ser se arranhar. Aí você vai dar reclamação pro bichinho, porque está começando agora. Deixa ele errar. Deixa ele se atrapalhar. Não é pecado. Há uma diferença entre pecar e errar. Errar, gente, é normal, faz parte aí. E eu tentava edificar, eu fazia besteira, metia Oséias nas encrencas, tudo. Eu pregava, bateu, gente com uma confusão comigo. Eu dizia assim, pegava e ligava na frente do cara, disse, Oséias, fala aqui, ó. Oséias, nem sabendo do que se tratava, se metia na confusão, ainda me defendia. Não, isso não. Era o que eu sabia fazer. Eu estava fazendo meu papel. Na igreja, nós temos diversos níveis. Nós temos quem trabalha e nós temos aqueles que não trabalham. Nesse caso de Joabes passou aqui com o filho dele, porque foi fazer algum trabalho, provavelmente que precisava com o filho. Então, ainda dá trabalho para Joabes. E Joabes estava fazendo o papel dele, que era trabalhar. Assim são também aqueles que caminham na fé. Tem os mais novos, os que estão ali mais adiante um pouquinho, e os mais velhinhos. Então, os pais, os jovens, os filhos. Então, essa turma, em algum momento, vai dar trabalho e outros vão trabalhar. Faz parte do desenvolvimento de cada um de nós. Eu quero animar a que vocês não tenham medo de errar. Se vocês errarem, vai haver alguém, em nome de Jesus, que vai ajudar. E aquele que pode ajudar, por favor, não se esquive de ajudar. Porque você está vendo aquele irmão ali tropeçando, né? E não vai fazer nada, não vai dizer nada. Fale, colabore, ajude. Vivemos um tempo em que as pessoas dizem, eu mesmo não, eu não, deixa o pastor falar, eu jamais. Com medo de quê? Então o pastor pode sobrar, né? Você não pode. A discipuladora pode sobrar, né? A irmã fulana não pode. Por que não pode? Quem disse? Onde está escrito? Qual o princípio? Quem estabeleceu? Tem uma frase que diz assim: nessa questão do nosso desenvolvimento, de ir adiante, de correr a carreira que Deus está proposta, eu já usava muito, mas foi acrescentado uma frase, um pequeno acréscimo que me trouxe mais clareza com relação a essa questão. O aumento é: só doido faz as mesmas coisas esperando coisas diferentes. Só doido pega um grão de milho e planta, diz assim, quero colher feijão. Agora ele pega um grão de milho, vou colher arroz. Agora um grão de milho, eu vou colher mandioca. Se eu plantar as mesmas coisas, eu vou colher as mesmas coisas. Se eu fizer as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados positivos. Quem vai determinar o que vai mudar em mim não é o pastor, nem o discipulador,
nem a discipuladora. É a minha semeadura que vai mudar tudo. Se eu passo a ter coragem de fazer o que o meu Senhor me mandou a fazer, eu vou me implicar. As meninas ficavam zangadas comigo, Su e Marta, a bichinha. Mas a gente é amigo ainda, né, Su? Ainda é isso, mas a gente está vendo? Hã? Criou base na amizade. A gente fortaleceu nossa amizade para o meu colado. Em nome de Jesus. Elas ficavam zangando comigo, eu ficava zangando com ela, mas ninguém se largava. Aquela agonia, ninguém se soltava. Então, assim, livremos-nos, nos soltemos desse medo. Há discípulos, e eu estou incluído, que não veem os seus próprios erros. Havia uma casa de praia, eu não sei se além de mim, eu acho que nunca foi, mas Nazinho foi. Tu foi numa casa de praia que era em Ilhéus, com o pessoal de lá perto de Serra Grande. Tu chegou aí? Tu foi? É, velho. Cabelo branco. A gente ia para lá. Sempre, período de verão, os irmãos eu construí essa casa e eu ia com os irmãos. Aí a André, e a Éder, e a Tan, e aquela turma. Vinha gente de Salvador. Aí ficava aquela turma toda ali. Na beira da praia, a casa em frente. Todo mundo junto. Irmãos, eu ia para lá. Comia e bebia. Nunca colaborei isso. Até um dia, minha irmã chegou e disse: meu querido, vou esperar você se rir. É gostoso rir dos outros, né? Não tem esses coisas. Meu querido, você pode colaborar? Eu disse: não posso. Primeira e última vez que eu não colaborei mais. A partir daqui, irmãos, eu vou dizer para vocês pensam que eu estava sendo miserável, eu não queria? Desatenção. Era só isso. Só faltava alguém me falar. Errei até ali. Alguém chegou, puxou, olha, foi uma irmã, eu nem lembro mais como era o nome da irmã. Ela disse: você pode? Eu disse: eu posso. Eu estava sendo pesado para os irmãos. E outra coisa, naquela época, irmão, eu estava para quebrar. Toda hora. Seco, mas comia com. Tu também ia para lá. Já tive lá. Tu colaborava? Opa aí. Tá vendo? Então levanta a mão para não ficar sozinho, ó. Eu tô passando aqui, eu achando todo mundo rindo de mim, vai tudo também no meio. Gente. E eu não colaborava porque eu não estava atento. Era desatenção só. Não era maldade minha, mas poderia gerar um monte de coisa. Aí vem para cá, poderia gerar maledicência, vem para cá, come, bebe, não faz nada. Hoje assim, ainda não é boa, nem colaborar com as outras coisas, colabora, ainda vem para cá. E outra coisa, ainda fica corrigindo os irmãos aqui. Não dá exemplo? O que faltava é só chegar e dizer. Chegue e diga ao seu irmão: o hábito não está maravilha, não. Ô, meu querido. O CC venceu aí, tá uma. Jesus tem cuidado dessa alma, Senhor. Ainda bem para seu irmão, que ele deu sim. Algo importante a fazermos com a verdade. Quando a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isso é real. Não questione a verdade. Se questione. Daí procede a vida. Milton, que diga, sofreu muito no tempinho. Milton, acho que deu graças a Deus na hora que escapuliu lá, não foi? Era discípulo dela comigo e eu puxava a orelha sem pena.
Mas os que conheceram Milton, quando Milton chegou, e depois que Milton saiu de lá de casa, da convivência comigo, viram um Milton um pouco diferente. É isso, Sara? Tá vendo, Milton? Que toda hora tem testemunha. Sara, Marta, foi ou não foi? Su? Ó, tá todo mundo. Né? Foi, tá todo mundo. Se questione. Aí a gente fala francês. Foi bênção. Ó Deus. Foi bênção. E assim, o objetivo e algo que assim, eu sempre salientei na vida de Milton na época é que Milton ouvia, virava as costas e praticava. Ele ouvia, puxava a orelha, ele virava as costas e praticava. Ele não deixava para fazer depois, ele era automático. E nessa automação dele aí, ele teve um resultado de serviço, de frutificação logo rapidamente, porque ele aplicava o que ele ouvia. E isso é o que produz vida. Aquilo que você ouve, você aplica, vai produzir edificação. Amém? Lá em Mateus 9, verso 36, e fala que as ovelhas estavam aflitas e exaustas. Eram como ovelhas, eram pessoas, era uma multidão que ele olhava e que não tinha pastor. E ele orienta os discípulos que estavam com ele, que eram trabalhadores ali da serra, assim: rogai ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros. E grande é a seara e poucos são ceifeiros. Isso é, os que atendem às necessidades deles é pouco. Então precisa de mais para socorrer e para atender. E ele fala de dois aspectos. Um dos aspectos é aflição. Traduzindo, ânsia, angústia, agonia. Aquelas ovelhas, aquelas pessoas estavam vivendo esse tipo de momento de agonia, de angústia. E precisavam de pastor. A outra fala dentro do texto é que estavam exaustas. Significa acabada, abatida, cansada, consumida, derramada, asfaltada, esgotada, estafada, exaurida, extenuada, fatigada, moída, morta, partida, quebrada, quebrantada, semi-morta. Uma ovelha exausta é uma ovelha assim. Precisa de alguém para socorrer, precisa de alguém para auxiliar, precisa de alguém para amparar, precisa de alguém para ouvir, precisa de alguém para que você possa ali derramar suas lágrimas. E Jesus manda que se levante mais ceifeiros. E eles assim, elas andam como se não tivessem pastor. E elas precisam disso. Então, meu ânimo é que nas vossas tribulações, nas vossas situações, vocês têm pastores, procurem os pastores de vocês, conversem. E caso precise de alguma coisa, eles direcionarão a vida de vocês ao setor mais apropriado para um cuidado com mais qualidade, caso precise. Amém?